Graça e paz, queridos. Louvado seja o nosso Deus por essa manhã de domingo que Ele nos concede, debaixo da graça e do amor dEle, que nos envolve, né? Que nós possamos nos colocar na presença dEle em oração nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá, pelo fôlego de vida, Deus, pelo teu amor, Deus, que nos enche a cada dia. Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, pela tua bondade, misericórdia, Deus, que nos alcançam, Pai, todos os dias, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja, Senhor, porque tu és grande, porque tu és maravilhoso, Senhor. Que nós possamos, Pai, nos entregar totalmente a ti, Deus, sabendo que tu és Deus, Pai, que pode todas as coisas, Pai, que possamos confiar, Pai, em todo o tempo, Senhor, em ti, Deus. Amém. Eu quero convidar os queridos para nós abrir a passagem de Filipenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 4 ao 9, que diz assim: Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ações de graça, apresentem-se seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Glória a Deus. Essa palavra eu vejo assim, queridos, que Deus fala conosco para que a alegria dele esteja em nós. Como diz aquele texto, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estava meditando a respeito dessa palavra e percebo assim o quão é importante que a alegria do Senhor esteja em nós nesses dias difíceis que estamos passando, pois a alegria dele é a nossa força. Que nada das dificuldades do dia a dia, as aflições que estamos passando, venha nos distanciar da presença dele. Que o louvor, que a oração possam estar em nossos lábios todos os dias. Que os atos de amor ao próximo venham estar sobre nós. Um coração, querido, que está alegre, ele é mais forte. Ele estará mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Então, que nós possamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ela é força, ela é poder. Ela é o que vai nos fazer fortes nesse dia. Que Cristo Jesus seja o nosso alvo. Que nada, nem os problemas da vida, nada venha nos tirar esse alvo que é verdadeiro, esse alvo
que é puro, que nós possamos manter a nossa cabeça inclinada, orando sempre, buscando a presença de Deus. Em João 15:11 diz assim também: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por nós. E todo o tempo que ele esteve na terra, ele não, eu penso assim que ele não demonstrava tristeza. Ele sempre esteve alegre. Ele sempre ajudou aqueles que estavam precisando de ajuda. Ele não se negou em momento algum para ajudar o próximo. Porque ele tinha tamanho amor. Que nós possamos ter esse amor verdadeiro de Jesus em nossas vidas. Que aquele que está precisando de oração, que nós possamos orar. Muitas vezes nós pensamos nesse vírus que está aí com medo, né? Com anseio muitas vezes de nos achegar perto de um irmão. Aí eu penso assim comigo, onde está a nossa fé? Sabe? Que nós possamos manter o nosso alvo, a nossa fé em Deus. Porque Ele é Deus, Ele está cuidando de nós. Eu creio que Ele está cuidando do seu povo. Que nós possamos nos permitir enxergar as coisas boas nesse tempo. Que nada venha ofuscar a nossa visão espiritual, a nossa visão com Deus, que nada, os problemas, nada venha deixar ofuscar a nossa visão. Que nós possamos nos permitir enxergar coisas novas, viver o sobrenatural de Deus, viver a essência em Deus. Amém, queridos? Eu convido vocês para nós estar louvando a Deus. Os que confiam no Senhor, vamos ver se sai. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Eu não sei, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos e erga as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. O domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diante dele a terra, dobre os joelhos e erga as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Glória a Deus, querido. Que assim nós possamos dizer: não dá, sem Jesus não dá. Com Ele tudo se torna mais tranquilo, né? Então que nós possamos meditar nessa alegria que vem de Jesus. Que nossos dias sejam alegres na presença de Deus, amém? Eu quero chamar o pastor Jones vai estar trazendo a palavra. Quero orar pela vida dele. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, pelo teu amor, Jesus, pela tua alegria que nos enche, Senhor. Eu coloco a vida do pastor Jones na tua presença, Pai. Oh, Deus, como canal, Senhor, de bênção para o teu povo, Deus. Que ele venha, Senhor, transmitir tudo aquilo que tu tens para nós essa manhã, Jesus. Que tu encha ele com a tua graça, Deus, com o teu mover, Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha se manifestar através da vida dele, Deus, trazendo, Senhor, a tua verdade, Senhor, que é vida para nós, Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão ouvindo esta programação. Creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. E nesse tempo não é diferente disso. Deus ele tem um propósito para as nossas vidas, para a nossa igreja, né? Ele tem um propósito para a vida de cada um de vocês, de cada um dos seus familiares. E eu creio que esse período Deus ele reservou para que nós possamos adorar, para que nós possamos agradecer a Ele por todas as coisas, porque Ele é o único digno de adoração, de louvor, é o único digno de todas as coisas que nós podemos oferecer em prol do Seu nome, em prol da Sua obra, em prol daquilo que é a vontade e o querer dEle. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21.
Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Nós vamos estar lendo alguns versículos deste texto bíblico. Você separou já a sua Bíblia, reservou esse texto. Vamos juntos estar lendo ele. Vou ler, você pode estar acompanhando. O texto da palavra do Senhor diz o seguinte: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estão dizendo? O que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim. Nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Vamos passar lá para o versículo 28. O texto diz o seguinte: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Amado Deus, mais uma vez, Pai, me coloco, Senhor, à Tua disposição, Senhor. Coloco, Papai, as nossas vidas à Tua disposição, e que Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir, Pai, através de mim, Senhor, como canal, assim como disse a Dária, Pai, como canal de bênção, como canal, Senhor, para abençoar o Teu povo com a Tua palavra. E que cada ouvinte deste momento, Pai, desta programação, deste culto que é para Ti, Senhor, cada ouvinte possa sentir, Senhor, o Teu toque, Pai, a Tua ação, Senhor, em sua vida, através desse texto, através, Papai, deste momento, Pai, através da Tua ação, ó Deus, na vida de cada um, Deus. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, com a interpretação que vem de Ti, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este texto da palavra do Senhor, entendo que, assim como Jesus, ele teve algumas atitudes meia contrária à cultura, contrária ao entendimento daquelas pessoas, eu creio que neste tempo que o Senhor nos permite estar em isolamento, estar em distanciamento, como é o próximo anúncio que as autoridades nos dão, a próxima orientação para ter um distanciamento social. Eu creio que neste tempo Jesus ele também está nos permitindo rever algumas coisas, rever questões, assim como nós podemos ver que Jesus ele fez muitas pessoas repensarem suas atitudes. A ação de Jesus, ele muda uma realidade. Completamente muda uma realidade. Nós podemos ver que Jesus, ao entrar no templo, ele expulsou todos aqueles que estavam ali.
né? Ele mexeu com a estrutura de fé, ele mexeu com a estrutura econômica, né? A estrutura econômica também, porque ali era apenas mais um lugar onde as pessoas vendiam e compravam. E isso era algo que movimentava a economia das pessoas da época. A venda, a compra, né? Inclusive ali pombas eram vendidas. E para que pombas? As pombas eram vendidas para que as pessoas sacrificassem ao Senhor, né? Então, eles entendiam que sacrificando as pombas, os pecados deles eram perdoados, né? Quantos de nós muitas vezes compreendemos que o Senhor ele só nos perdoa se nós fizermos alguma coisa? Eu creio que esse tempo que o Senhor nos permite estar em casa, estar nesse isolamento e nesse distanciamento social, Ele também está nos dizendo que precisamos repensar, precisamos ter atitudes diferentes do que tivemos até agora. E a palavra do Senhor ela é bem clara que quando Jesus entrou lá, Ele derrubou inclusive as mesas, expulsou todos que estavam ali. Mas depois de fazer todas essas coisas, Ele explicou o motivo da casa do Senhor. E o motivo da casa do Senhor, ele permanece sendo ainda hoje um local de oração. Um local de oração, ou seja, um local de diálogo com o Senhor. Um local aonde nós tiramos o nosso tempo para estar adorando, louvando, bendizendo, conversando, ouvindo o Senhor, né? Esse é o principal motivo do templo e da casa do Senhor nos dias de hoje. Né? Sempre foi este o objetivo de um templo. Né? E podemos também observar tantas situações que a grande parte das pessoas entendem que é somente na casa do Senhor que as coisas podem acontecer. Ouvi agora há poucos dias, né, nesse tempo de pandemia, as pessoas têm tempo para pensar em tantas coisas e tem muitos que procuram fazer coisas e lançar na internet de forma engraçada. Eu acho muito legal também algumas coisas assim. Porém, precisamos sempre estar filtrando aquilo que é bom, né? Retendo aquilo que é bom e deixando de lado aquilo que não edifica as nossas vidas para com o Senhor. E um desenho estava lá como se fosse uma revista em quadrinho, a qual o inimigo, ou seja, o diabo, estava dizendo, dando risada em relação aos cristãos, dizendo: eu consegui fechar tantas igrejas, eu consegui fechar todas as igrejas, né? Mas o Senhor veio do lado e disse: aí que você se engana, aí que você se engana, ou seja, os templos, a estrutura física de uma religião está fechada, mas eu abri uma igreja em cada casa, né? Eu abri um local de oração em cada família. E eu já estou prolongando um pouco do que estava ali, né? Diante daquilo que eu entendi, e glória a Deus por isso, e é justamente isso que aconteceu, né? Os templos foram fechados, a igreja foi fechada, né? Com esse momento de cuidado com a vida do irmão e da irmã, mas em cada casa se abre nova oportunidade de vida com Cristo, de vida com o Senhor. Nós podemos compreender assim também como as primeiras igrejas que surgiram, né? Diante de tantas perseguições, né? Onde tinha um grupinho de pessoas que falavam de Jesus, ali estavam sendo perseguidas, né? O próprio Paulo, ele tinha essa missão de combater esse cristianismo. E nós podemos ver que quando Deus tem um propósito, Ele vai além do que nós podemos imaginar. Ele vai além do que a humanidade consegue entender. Porque até hoje o cristianismo permanece à disposição. E hoje mais do que nunca, com a internet aí, né, com essas possibilidades de nós desenvolver a palavra do Senhor mesmo à distância, né, nós estamos disponíveis a sermos usados pelo Senhor. E louvo a Deus por este tempo, né? Por mais que gostaríamos, sim, eu gostaria muito de estar cumprimentando os irmãos, abraçando os irmãos, estando junto com os irmãos, mas
Deus pode ter a certeza que assim como Ele abriu um local de adoração na sua casa, Ele continua a perguntar, né? Como está a sua casa? Ele continua estando à porta e batendo para aqueles que não abriram ainda a sua porta. Ou seja, para aqueles que não abriram ainda a possibilidade de Deus entrar e cear. Lá em Apocalipse está escrito que Jesus está à porta e bate, né? E quando Ele está à porta e bate, Ele está se colocando à disposição, e hoje mais do que nunca, Ele está se colocando à disposição para estar aí contigo no seu lar, junto da sua família. Basta apenas nós, muitas vezes, quebrar a nossa timidez, quebrar o nosso próprio ego, de achar que muitas vezes somente nós somos certos. E podemos ver que isso que Jesus ele também está combatendo nos dias de hoje. Muitas vezes até nós mesmos dizemos que as pessoas precisam ir à igreja. E aí, como é que fica esta frase? Nesses dias de isolamento, nesses dias de distanciamento. As pessoas precisam ainda ir à igreja? Eu creio que é momento da gente pensar, né? Eu creio sim, continuo afirmando, é necessário sim ir à igreja. E eu creio que bem logo nós vamos estar juntos na casa do Senhor, né? Bem logo nós vamos poder se cumprimentar, se abraçar e voltar a ter uma rotina normal. Porém, nós precisamos estar completamente voltados ao Senhor, entendendo que não é somente um templo, não é somente uma igreja que vai fazer a diferença na casa de alguém, ou não é somente a igreja que vai fazer a diferença na vida daquele que está perdido lá fora, né? Porque quando nós entendermos que mesmo aquele que está lá fora, e assim como Jesus mesmo disse, vamos ali voltar no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, o capítulo 31, que Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vós procedem no reino de Deus. E eu creio que isso quebra o nosso paradigma como igreja, de dizer que apenas nós estamos certos, que apenas nós estamos confiantes da salvação, que somente nós estamos nesta linha de aproximação do Senhor, que somente nós vamos estar no céu. Eu creio que é momento de nós pensarmos que juntos nós formamos um corpo, e esse corpo, ao qual Jesus é o cabeça, e Deus o cabeça de Jesus, de Cristo, né? Então, entendendo assim, aquele que está lá fora ainda, aquele que não reconheceu Jesus como Salvador, a palavra está dizendo que eles ainda precedem nós, que muitas vezes procuramos estar dentro das igrejas. Se nós observarmos, vamos voltar um pouquinho no texto que nós lemos, a partir do versículo 12, Jesus entra no templo, Jesus ele faz uma revolução, ele mexe com toda a estrutura, e é isso que eu creio que Jesus está fazendo nos nossos dias hoje, mexendo com a nossa estrutura de fé, com a nossa estrutura de compreensão, com a nossa estrutura de certeza. Porque nós hoje estamos lutando, pelo que dá para entender, com um vírus que nós não podemos ver, uma ação epidêmica que nós não podemos, de certa forma, controlar, apenas estender o tempo, né, dentro daquilo que Deus nos permite. Então, Jesus ele muda, ou seja, abala essas estruturas, mas nós podemos ver já no versículo 14, para que ele faz essa mudança, para que ele agita toda essa estrutura, para que ele faz todas essas coisas de expulsar todos que estavam no templo, de virar a mesa, de tocar aqueles que estavam com as pombas. Por quê? Porque ele quer fazer aquilo que segundo o Senhor deseja. E é o que? É curar, é restaurar, é dar nova oportunidade de vida. No versículo 14 nós podemos ver que cegos e coxos
eram curados por Jesus ali no mesmo templo, ali no mesmo lugar, que alguns foram expulsos. E vendo estas coisas, muitos religiosos da época, como sacerdotes e escribas, eles se revoltavam. Se revoltavam por quê? Porque tudo aquilo que eles entendiam e compreendiam estava perdendo o sentido diante daquilo que Jesus estava fazendo. E talvez hoje isso está acontecendo no nosso íntimo, que nós gostaríamos sim, muitas vezes, de ter algumas atitudes diferentes do que estamos tendo hoje, mas não estamos podendo. Por quê? Porque Jesus está balançando a estrutura da nossa fé, está balançando a estrutura dos nossos dias, está balançando a estrutura da igreja em si, até mesmo economicamente. Por quê? Porque Ele quer ter dias melhores comigo e contigo. Ele quer ter dias melhores com a nação. Ele quer ter dias melhores com a humanidade. Jesus, Ele quer continuar a curar. Ele quer continuar a tirar a cegueira. E muitas vezes nós estamos repletos de cegueira espiritual, a qual nós apenas vemos aquilo que nós queremos ver, apenas vamos em direção àquilo que nós queremos ir em direção. E fechamos os ouvidos, fechamos os olhos, travamos as nossas pernas para aquilo que o Senhor deseja de nós. Que este tempo seja um tempo de nós reverter, ou melhor, de nós refletir no nosso posicionamento com a obra do Senhor. Louva a Deus. Vários momentos, até eu já comentei mais ou menos sobre isso. Mas tenho a certeza que, segundo a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, continua sendo a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Portanto, precisamos refletir e buscar entender e viver em espírito e verdade, segundo o querer do Senhor, que é esses os verdadeiros adoradores que o Pai procura, verdadeiros adoradores em espírito e verdade, como diz o Evangelho de João. E voltarmos a ter atitudes daqueles que recém conheceram Jesus, daqueles pequenininhos no caminho do Senhor, que são as crianças, E louvar o Senhor como nós nunca louvamos, ou louvar o Senhor como nós louvávamos lá no primeiro amor. Voltar a ter experiência com Deus, voltar ou buscar a ter experiências com Deus como nós nunca tivemos. O Senhor, Ele está pronto para nos oferecer um novo tempo, uma nova oportunidade de sermos igreja, uma nova oportunidade de falarmos do Senhor através daquilo que vivemos, através daquilo que sentimos, através daquilo que cremos. E isso que vivemos, sentimos e cremos deve ser aquilo que está na palavra, amando uns aos outros assim como nós mesmos. Ou seja, a palavra também é muito clara quando diz que não é nós que mudamos alguém, que não é nós que mudamos a vida ou as atitudes de uma pessoa, mas sim o Espírito Santo que é do Senhor. Esse Espírito maravilhoso que está com cada um de nós, nos dando discernimento, nos dando consolo em momentos difíceis, nos dando a compreensão da vontade do Senhor. Não me recordo agora o texto também, mas no Antigo Testamento tem uma palavra muito direcionada a justamente isso, que diz que quando a gente está caminhando e pende para o lado que não é do Senhor, o Espírito vem e sussurra ao nosso ouvido, dizendo: vai por aqui, que aqui é o caminho. Ele sempre está nos guiando. E esse tempo, eu creio que Ele está nos guiando a sermos pessoas diferentes, pessoas espirituais, pessoas que buscam a viver a vontade do Senhor. Ali no versículo 28 em diante, a qual nós lemos, que falam dos 2 filhos, nós podemos ver muito claro, praticamente isso que nós falamos até agora, E eu tenho a certeza que, conforme Jesus mesmo estava explicando esse texto, nós podemos compreender
e rever as nossas atitudes e posicionamentos. Jesus conta a história aqui de 2 filhos, dizendo que o pai chega para eles e diz: vai trabalhar na vinha. O primeiro, ele diz que sim, senhor. Ou seja, ele está dizendo: pai, eu vou, né? Eu aceito o que o senhor está dizendo. Porém, ele não vai. Porém, ele não faz aquilo que o pai está aconselhando. Quantos de nós muitas vezes ouvimos a palavra do Senhor, compreendemos o que o Senhor quer em nós, compreendemos quais são os nossos ministérios, qual é o nosso ministério a qual o Senhor tem direcionado. A gente aceita, a gente compreende, mas não faz nada para mudar a realidade. E aí o Senhor chega no segundo filho e pede a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha. Ele prontamente diz: não quero ir. Mas depois ele se arrepende e vai. E aí Jesus resume este acontecimento dizendo: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Não basta apenas nós conhecer a palavra, não basta apenas nós estar nas igrejas, não basta apenas nós dizermos que somos evangélicos, que somos cristãos, se muitas vezes não vivemos. Não basta nós apenas proclamar uma palavra se nós não vivemos esta palavra. No âmbito religioso da humanidade, do planeta Terra, eu creio que o Senhor está mexendo com as estruturas para dizer: este é o tempo. Para dizer que a seara é grande, que está pronto para ser colhido, mas poucos são os trabalhadores. Por isso precisamos estar prontos para trabalhar nessa obra do Senhor, segundo a vontade dEle. Eu creio que o Senhor, Ele está moldando as nossas vidas, porque Ele quer usar assim como eu sou, assim como você é, assim como Ele preparou você. Às vezes nós dizemos: eu não entendo, eu não compreendo, eu não consigo, eu não posso. Isso me faz lembrar uma frase de um homem, de um livro que eu li, eu não me recordo agora exatamente como que é o título desse livro, mas essa frase me chamou muita atenção. Você é aquilo que você diz ser. Se você diz que você pode, ou diz que não pode, você tem toda a razão. Isso é muito usado em outros ambientes, principalmente em ambiente de vendas, mas na realidade ele tem um sentido muito específico na nossa vida como cristão, porque se você diz que você pode fazer alguma coisa para o Senhor, ou diz que você não pode, você tem razão, porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio está no nosso posicionamento com Ele, no nosso posicionamento com a obra dEle. E justamente nesse texto que nós lemos, nós podemos ver que os 2 filhos, eles estavam tendo a razão naquilo que diziam, porque certamente no entendimento deles, eles estavam certos. Mas quando nós temos uma atitude a favor da obra do Senhor, pode ter certeza que nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está com nós. O Senhor, Ele vai à frente. O Senhor, Ele prepara o caminho. O Senhor abre as portas. O Senhor fecha as portas necessárias também. Mas Ele continua sendo Deus e continua dando a direção conforme nós nos disponibilizarmos a viver segundo a vontade dEle. O segundo filho aqui, ele diz prontamente ao pai: não vou. E quantas vezes, não sei se você já teve essa experiência de evangelizar alguém, e o primeiro momento, a pessoa diz: não quero ouvir, muito obrigado, eu não preciso disso. E segundo a palavra, esta pessoa, ela tem, assim como Jesus mesmo disse,
ela antecede a nós mesmos no reino do Senhor. Por quê? Porque ela ainda não conhece a palavra. Porque ela não conhece a palavra, ela não vai ser cobrada. Nós, como conhecemos a palavra, nós temos, de certa forma, uma responsabilidade, e o Senhor ele pode simplesmente nos cobrar também. Nos cobrar porque Ele está preparando, Ele está nos dando a direção, Ele está moldando as nossas vidas, Ele continua a cuidar de nós, porque até hoje nós ainda estamos respirando e tendo a oportunidade de viver. A toda manhã a misericórdia do Senhor ela tem se renovado. E muitas vezes nós viramos as costas. Eu te convido nesse momento a entendermos que precisamos rever o nosso posicionamento. Precisamos rever as nossas atitudes. Precisamos rever se a alegria de Jesus ainda permanece em nós. Precisamos rever se os nossos posicionamentos ainda estão sendo aquilo que é a vontade do Senhor. Para que não tenha necessidade de Jesus chegar na nossa vida e mexer com as estruturas ao ponto de quebrar nós como vasos. Mas se assim for a necessidade, pode ter certeza que Jesus ele faz para curar, para libertar, para proclamar que neste tempo ainda é o tempo de vivermos as características do céu. As características do céu é santidade, as características do céu é vida plena, as características do céu é cura, é libertação, as características do céu é nova oportunidade de vida, as características do céu é vida e abundância. E assim por diante, as características do céu são de verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Amém? Feche seus olhos e nesse momento tenha um tempo de oração. Amado Deus, obrigado, Pai, por esse texto que nós lemos. Ó Deus, e por esse tempo que estamos vivendo, Pai. Entendo, Senhor, que em todos os momentos da vida o Senhor tem propósito e que o propósito para este tempo se cumpra em nós. Ó Deus, usa as nossas vidas como canal de bênção, como canal canal do Senhor até elas, Pai. Ó Deus, assim como o Senhor já chegou até nós. E que nós possamos ser pessoas melhores, Senhor, segundo o Teu querer. Que nós possamos ser pessoas melhores segundo as palavras que saem da nossa boca, segundo os sentimentos do nosso coração, segundo a compreensão da nossa mente, Pai. Ó Deus, que nós possamos, Pai, ser pessoas novas na Tua presença. Como crianças, ó Deus, entendendo que o Senhor cuida de nós, entendendo que o Senhor é que nos protege, entendendo que é o Senhor que nos liberta, entendendo que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada ouvinte, Senhor, deste momento, de cada pessoa que está junto de nós nessas programações. Oh Deus, abençoa, Papai, a Tua igreja aqui em Palmitinho, Deus. Abençoa, Senhor, cada ponto missionário e congregação, Pai, que o Senhor conhece todas e as conhece muito bem. Abençoa, Senhor, cada pessoa, Papai, membro, Pai, desta igreja, Deus. Abençoa, Senhor, as lideranças da igreja metodista, Pai. Abençoa, Papai, as lideranças governamentais deste país, ó Deus, deste estado, Pai, deste município, Pai. Ó Deus, porque entendo que todas as autoridades foram constituídas pelo Senhor. Por isso, abençoa eles, Pai, para que Teu povo também seja abençoado. Ó Deus, abençoa, Papai, as nossas vidas, para que nós possamos abençoar outras vidas também, Pai. Usa, Pai, cada um de nós. Usa, Senhor, cada um de nós como instrumentos, Pai, na Tua presença. Como instrumento, Senhor, da Tua palavra, Pai. Como instrumento, Senhor, do Teu querer. É que eu te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. E que você tenha um ótimo domingo, um ótimo restante de dia. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, hoje e para sempre. Eu creio que bem logo nós estaremos juntos na casa do Senhor, louvando o Senhor, Ele que é o único digno de adoração, o único digno de receber o nosso
amor por completo, o nosso posicionamento. Amém? Que Deus esteja te abençoando, em nome de Jesus.